Dentre muitos mistérios, questionamentos e polêmicas dentro do cristianismo, um deles é acerca da descida de Cristo ao inferno, Guiena, Sheol, Hades, como você queira chamar. Essa descida de Cristo foi literal? Será que realmente ele foi ao mundo dos mortos, como assim conheciam os gregos? Ou será que ele desceu apenas à sepultura? Se ele foi ao mundo dos mortos e pregou para espíritos em prisão, seria esses espíritos aqueles que viviam na época de Noé e não obedeceram ao chamado para a salvação? Ou seriam aqueles anjos que desceram em Gênesis 6, cometeram aquela atrocidade e foram aprisionados em correntes profundas, em trevas e negridão até o final dos tempos? Nós vamos entender alguns versos onde ele vai apontar e dar indícios de que seres são esses e qual a possibilidade de Cristo realmente ter descido em espírito ao inferno. Nós vamos começar por um evento muito marcante, a morte de Cristo. Algo no mundo espiritual aconteceu naquele momento. Veja que em Mateus capítulo 27, versos 51 em diante, ele diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Talvez você não saiba disso, mas com a morte de Cristo, que houve esse rasgar do véu, terremoto, também houve muitas ressurreições em Jerusalém. Muitos cemitérios, covas se abriram, mortos ressurgiram, e aqui o verso 53 diz que eles, saindo do sepulcro, depois de ressuscitados, obviamente, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Aqui vai relatar que o centurião também ficou um pouco assustado. Mas o que nós temos que entender é que algo aconteceu no mundo espiritual. E o que seria possível de ter acontecido? Nós vamos ler rapidamente aqui para complemento Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 16. Visto, pois, que os filhos têm participação na carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que na sua morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte. Então, ao morrer, Cristo destruiu aquele que tinha a chave da morte e do inferno, no sentido não de deixar de existir, mas de tomar o poder dele. Será que ele desceu ao inferno para essa guerra, para essa luta? Vamos ver. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E agora vem a dica. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Veja só, ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Interessante que aqui ele começou a colocar os personagens que participaram dessa descida ao inferno, desse evento. Quando ele diz que não socorre anjos, provavelmente ele está se referindo àqueles anjos que pecaram e não tiveram perdão. Nós vamos ler aqui Efésios, capítulo 4, verso 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Não podemos aplicar isso a ser sepultado, porque Jesus não foi colocado embaixo da terra, mas numa tumba cavada numa rocha. Então ele ficou na parte superior da terra. Quando ele diz aqui que ele desceu às regiões inferiores da terra, não foi uma cova cavada. Então não dá para aplicar isso. Verso 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, se ele está comparando aqui a subida de Cristo aos céus,
a descida dele também, às regiões inferiores da terra, não são coisas diferentes, mas uma coisa só, no mundo espiritual. Se ele subiu espiritualmente, então a descida dele também foi espiritual. Aqui já podemos entender que não foi aquilo que muitos pensam, né? Um sepultamento. Quando vamos para as características que 1 Pedro capítulo 3, verso 18 ao 22 vai dar, ele vai dizer o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Veja aqui que Pedro já diz, ele morreu na carne ali, mas ele foi vivificado no Espírito. E para onde foi esse Espírito? Aí ele vai dizer, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses que estão em prisão? Essa prisão é real? São correntes e grades verdadeiras? Ou uma prisão espiritual? Verso 20. Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se pregava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Aqui ele faz algumas comparações e cita a época de Noé, a qual foram desobedientes. Quando vamos aqui para Pedro, ele vai dizer no capítulo Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, ele vai dizer que ele não poupou nem os anjos quando pecaram, assim os precipitando no inferno, e entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ele não poupou esse mundo antigo, esses anjos que pecaram. E Judas vai dizer no seu único capítulo, verso 6, e aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu lar, o seu domicílio, a sua habitação, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, é o mesmo personagem aqui citado. Quem foi que desobedeceu na época de Noé? Quem foi que saiu do seu posto e cometeu essas atrocidades de Gênesis 6? Esses anjos que hoje estão em prisão, que estão guardados em trevas, em algemas eternas, esperando o dia do grande juízo. Aqui nós podemos facilmente constatar em todos esses versos que os personagens a qual ele se refere se trata não de pessoas que morreram na época, mas anjos que cometeram pecado de desobediência, porque foi dito que ficassem em determinado local e que guardassem o seu domicílio, mas saíram, e além de sair, fizeram aquilo que você viu em Gênesis 6. Em Colossenses 2,15, ele vai dizer, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que aqui os principados, aqueles anjos que estão soltos na terra, que caíram nessa terra e estão soltos por aí, ele venceu na cruz. Porém, houve uma outra vitória sobre aqueles que estavam presos, acorrentados, enjaulados em um abismo profundo de trevas. Essa é uma outra questão, não se refere mais à mesma. Quando vamos ver o credo apostólico, o credo vai dizer o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades. Veja que até o credo ele está dizendo aqui com todas as palavras. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
donde há de vir para julgar vivos e mortos. É crucial saber que Cristo ele é tratado de várias formas na Escritura, mas nunca como tendo morrido e ficado inconsciente, porque nesse meio termo entre a sua morte e ressurreição, houve coisas nesse mundo e no outro, e que o autor desses eventos espirituais no mundo espiritual, na dimensão espiritual, foi o próprio Cristo. Quando vemos Atos capítulo 2, verso 27 e 31, ele declara explicitamente que a carne de Cristo não veria a corrupção. E aqui nós podemos interpretar de duas formas. Ele não veria a corrupção de uma forma que ela não apodrecesse, porque ele não tinha pecado, ou não veria a corrupção no sentido de que não daria tempo, pela forma rápida que ele foi e voltou, não daria tempo dela se decompor. Porque veja só, os 3 dias que ele passou na tumba não foram exatamente 3 dias na nossa percepção, porque ele já foi enterrado no finalzinho da sexta, aí passou o sábado completo, e ao início do domingo já ressuscitou. Porque no calendário judaico, acredita-se que por mais que falte 1 minuto para encerrar o dia, aquele dia ele é contado como dia completo. Então, se for em questão de tempo, talvez Jesus não tenha passado mais do que 30 horas sepultado, nessa faixa aí. Já na nossa percepção, quando vemos o calendário judaico, foram 3 dias. Você pode consultar Isaías capítulo 24, 21 ao 22, onde ele vai falar sobre espíritos em prisão. Você pode consultar Zacarias capítulo 9, verso 11, onde ele vai falar de uma cova que não há água, que não tem água. E também você pode entender o sinal do profeta Jonas, onde ele vai descrever em Mateus capítulo 11, verso 40. Esse sinal se refere a Jonas passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe gigante, enquanto Cristo passou esses 3 dias e 3 noites, assim entendido no judaísmo, no ventre da terra, ou no Hades, no Seol, no Tártaros, ou em qualquer lugar, no inferno que você queira dizer, né? Nós podemos constatar aqui que na época do apóstolo Pedro, na época da igreja primitiva ou dos pais da igreja, o que se prevalecia claramente era o entendimento de que Cristo, espiritualmente falando, morto na carne, mas vivificado no espírito, compareceu às regiões inferiores, ao mundo inferior, conhecido como mundo dos mortos para os gregos. Compareceu e venceu a morte e o inferno, tomando assim a sua chave. Também apregoou aos espíritos em prisão, não no sentido de buscar convertê-los, mas para declarar e apresentar a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado humano, trazendo a restauração ao homem, coisa que eles buscaram impedir naquela época, coisa que eles buscaram desfazer, um plano de Deus que foi elaborado e declarado antes da criação do mundo, comprovado pela primeira vez em indícios em Gênesis, salvo engano, capítulo 3, verso 15, onde ele fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, muito provavelmente, esses anjos, esses seres que estavam em prisão, ouviram do próprio Cristo a vitória sobre a morte, submetendo esses anjos, essas potestades, ao seu domínio. Foi quando Cristo ressuscitou que ele disse uma frase muito categórica que é fácil de entender: é-me dado
todo poder nos céus e na terra. Quando a declaração é dita de que todo joelho se dobrará perante ele, no céu, na terra e embaixo da terra, ele está se referindo muito provavelmente a esses seres que estão aprisionados em cadeias profundas. Se observarmos com atenção no livro de Enoque, ele vai dizer, no capítulo 10, prendei Azazel, que foi um dos anjos que cometeram esse pecado. Prendei pelos pés e pelas mãos, e lançai-o nas trevas, e no dia do grande juízo ele será lançado no fogo. Os anjos saíram dos altos céus, lugar santo e eterno. Veja que são os mesmos versos bíblicos que ele diz em Judas, que ele diz em Pedro. A declaração que mais profundamente explica Gênesis 6. E o interessante é que se compara a 1 Pedro 3, 19 e 20, 2 Pedro 2, 4 e Judas, verso 6. Eu espero que tenham entendido até aqui. Meditem nesses versos e nos veremos nos próximos vídeos.